Mas Então tá, guris, tô à disposição de vocês aí. Vamos embora. Como é que vocês estão? Tudo bem, tudo certinho. Sabe que a gente quando estava fazendo ali, como você pode até ver, a gente nunca sabe como começar, nem quando a gente começa, dá um opa, começando. Mas o Chris tinha sugerido aquele tema que eu já comentei com vocês. E aí, pô, a conversa é boa, mas, né, talvez eu não seja a pessoa mais... A gente precisa de mais pessoas ali que vão trazer, daqui a pouco, uma discussão melhor aí, né, vai trazer informação e conhecimento melhor sobre a proposta que o Chris fez. E também era um que eu já estava também querendo fazer uma provocação com o Chris e a gente testar com mais pessoas. Né? Que a gente fez lá os 2 pilotos só nós dois. Eu gravei aquele que a gente fez da neurociências, né, da ciência das emoções, com todo mundo para ver como é que ficava. A Cris já ficou brava comigo. Olha ali, eu sem maquiagem. Mas daí cara, vamos fazer esse. Daí eu pensei nas pessoas, aí vou fazer escondido do Cris. Sair conversando com vocês aí. E que bom que vocês toparam fazer essa empreitada com a gente. A ideia é que a gente não se estenda muito, que a gente sabe que o tema é, e a gente parar para conversar, a gente vai aqui até 5 da tarde tranquilo. Mas, claro, Cris, chega lá. Se é para trazer gente desse tipo, tu pode fazer sempre surpresa para mim, tá? Porque eu vou adorar. Ô, Guedes da Luz, eu só queria dizer que, assim, ó, independente desse grupo fodástico aí, né? Pelo amor de Deus, Timóteo, tu, né? A palavrinha-chave para eu estar aqui hoje foi é uma surpresa por Cris, ele não sabe de nada. Eu falei, às 11 horas eu tô lá. Ele não sabe, sério, ele não sabe de nada, ele não está coordenando nada. Não, Cris, eu tô lá às 11, desmarquei lá a mentoria. Vamos lá que às 11 horas... Nossa! Cris, eu mal coordeno a minha vida, tu acha que eu vou coordenar isso aqui? Entendeu? Eu sou uma pessoa coordenada, inclusive... Não, mas justamente por isso, entendeu? Eu falei, é uma surpresa, ele tá fora de ordem, de coordenação, então vamos embora. Bueno, mas então vamos pegar o controle da coisa aqui, da situação. Eu falei brincando, mas assim, brincando de verdade, porque o título da música, a frase da música Dom de Iludir, do Caetano Veloso, tinha muita relação com o que eu estava vivendo naquele dia e que eu vejo as pessoas viverem nos últimos dias e tempos, assim, que é da dor e a delícia de ser o que é. Aqui eu não pretendo debater a música, os motivos que o Caetano escreveu essa música, porque se refere muito à questão da mulher, mas também tem uma relação muito forte também com a política da época. Essa música foi escrita em 1982, Dom de Iludir. Mas eu queria pegar só essa frase, tá? Então, aí vocês, nossos convidados, Timóteo e Cris, me permitam essa brincadeira com a frase da música, mas para a gente tentar expressar de todas as nossas alegrias de ser o que a gente é e dessa vida louca que a gente tem vivido nos últimos tempos, tipo assim, no meu caso, nos últimos 44 anos, tá? Mas em especial a partir da paternidade, e em especial esse ano também, que tem sido assim, um ano de grandes descobertas e o estar preso também faz com que a gente reflita muito sobre a vida. Isso tem a ver com a delícia de ser o que é. Mas também tem muito das dores, porque não é fácil viver nesse mundo, nesse planeta, nesse mundo de incertezas, nesse mundo de contradições, nesse mundo de, às vezes, ter que ser o que não se quer ser. E eu não estou dizendo que vocês são assim, mas a gente vê muita gente aí tentando adotar posturas e imagens de pessoas que não são. Ou mesmo ainda do que são, mas com muita dor. Então, por exemplo, ser um ativista negro hoje é uma coisa que demanda muita dor. E a gente viu isso ontem, quem teve a oportunidade de ver a fala do nosso amigo Fausto Vanin entende do que eu estou falando. Mas não é só ele o ativista, todos os ativistas, principalmente negros, que debatem essa pauta e que precisam militar enquanto houver ignorância no mundo, eu acho que tem essa dor.
Mas a gente também tem as nossas pautas e deve ser um tanto quanto difícil ter que enfrentá-las dia após dia. Então, a provocação é essa, da magia da vida, da delícia de ser o que é, mas também da dor de ter que ser o que é. Faz sentido o que eu estou trazendo aqui para vocês? Vocês teriam alguma coisa a nos dizer? Por favor. Aí o Timóteo, o Cris, que começaram. O Timóteo está com o áudio até já preparado. E eu quero também falar das minhas dores e das minhas alegrias daqui um pouquinho. Mas primeiro, assim, Cris, ou melhor, Timóteo, que já está com o microfone aberto, faz sentido essa conversa? Ela diz alguma coisa para ti? Sim. Mas eu quero deixar o espaço primeiro para a Cris falar, enquanto representante da energia feminina. Nem vamos colocar certo. Maravilhoso. Porque cada um de nós também tem energia feminina, né? Mas ela nos representa mais. Para mim, falar da dor e a delícia de ser o que é quase falar da minha jornada de reinvenção de carreira, né? Porque eu ainda passo todos os dias tanto a dor quanto a delícia de ser o mais próximo do que eu sou de verdade. Mas acho que esse tema, por exemplo, é um tema para tirar o foco, digamos, pessoal nesse momento, de um fato que aconteceu ontem, que foi, por exemplo, a morte de uma das pessoas que eu assisti, que a minha geração assistiu, que foi o Maradona, né? Eu acho que o Maradona, ele também representa, independente de se gostar ou não dele, né? Ele seguiu à risca, a fundo, a ideia da dor e da delícia de se ser o que é, né? Porque ele tentava sempre buscar, ao contrário de tudo que se esperava dentro daquele contexto, né? Que ele estava, né? Um contexto de futebol, um contexto em que continua sendo ainda hoje, né? Um esporte muito rentável, que movimenta um mercado que a gente não consegue mensurar, né? Que movimenta muitas coisas, que movimenta muita gente, que movimenta muitos sentimentos e movimenta muito dinheiro. Eu acho que ele foi a antítese daquilo que se espera das pessoas que se aliam a este movimento. E eu enxergo ele, consigo enxergar perfeitamente ele nessa frase, no conceito de se ser o que é, né? Enfrentando a dor e a delícia desse processo, né? Um cara que era um gênio, porque ele era genial, né? Naquilo, num talento, numa aptidão, numa habilidade que ele transformou em competência sem a menor... O Maradona não era o cara que ficava treinando no final dos jogos, né? O Maradona não é, muito pelo contrário. Até ontem no grupo ali, né, no Rock Night, que eu postei, e o Dreyson até colocou ali... pois é, porque daí depois ele se envolveu com drogas e depois... Não, ele nunca não se envolveu, né? Isso não começou, isso sempre foi a vida dele. No entanto, ele jogava da forma que ele jogava. E aí isso não é um aplauso à postura dele, muito pelo contrário. Eu estou colocando uma métrica extremamente... uma racionalidade métrica quando o assunto é a dor e a delícia de ser o que é. Então, eu acho que principalmente, né, com o desencarne dele ontem, falar sobre isso produz o maior sentido, como, pelo menos para mim, um dos exemplos do que é esse conceito e de como a gente tem muita dificuldade ainda porque a gente sempre tem que colocar uma métrica de racionalidade em tudo, de que
sem crítica, sem julgamento, aceitar que ele queria chegar mais próximo do que ele acreditava ser de verdade. E aí a gente muitas vezes tira todos os fatores positivos e todas as coisas legais, colocando a métrica da racionalidade. Ele era o maior jogador do mundo, mas ele fumava, cheirava, bebia, tinha 80 mulheres e 40 filhos. Ele era genial, mas... Tu acha que a gente vive mais as dores ou as alegrias na vida? Que pergunta, hein? Eu acho que essa caminhada não tem como ter mais dor do que alegria. E eu acho que é por isso que ela é uma jornada que é difícil atravessar. As pessoas não se engajam nessa jornada porque, de toda a falta de conhecimento, esse é o conhecimento que a gente tem. Ele vai ter muitos momentos muito difíceis, porque sempre vai ter o mas. Não diminuindo a quantidade de delícias e de alegrias, mas eu acho que ele é sim feito de bastante dor naquilo que a pessoa considera que seja dor, Cris. Timóteo, o que tu vive mais, as dores ou a alegria? Quais são tuas dores, quais são tuas alegrias? Então, Cris, eu quero começar lendo a letra de uma música que depois eu posso mandar para vocês, podem botar no final. Ela se chama Ícaro. Ícaro são aqueles seres gregos que tinham asas, na verdade é filho, né? Filho de um, não me lembro o nome, mas ele tinha asas e ele queria voar. E essa letra, ela remete muito, acho que um pouco do que eu quero falar, desse inconsciente coletivo que a gente vive, dos padrões que foram criados de vida, de trabalho, e que muitas vezes esses padrões, eles nos trazem essas dores e a gente acha que está feliz e, na verdade, a gente está com dor. Então, eu te diria que hoje eu estou despertando para entender o que para mim é dor e o que é felicidade dentro do momento de consciência que eu tenho. Porque tem coisas que há um ano atrás para mim eram felicidade, hoje são dor, né? E essa dualidade é uma coisa muito difícil da gente lidar com tudo. Mas na medida que eu desperto mais e que eu me reconheço enquanto Timóteo, vou tirando essas cascas que para mim já foram colocadas desde lá da minha juventude, né? Toda a questão não da educação, mas da má educação que a gente recebe também, né? Por mais que muitas vezes esse seja o modelo, eu acho que essa letra ela reflete um pouquinho. Eu vou ler ela rapidinho, né, para não tomar muito tempo. Mas começa assim: apertou o nó da gravata. Será que vão gostar de mim assim? E eles só esperavam um sim, para arrancar o dente e ser o próprio dente da engrenagem. Nascer, crescer, escola, trabalhar. Só macho e fêmea casal. Só para poder se achar o tal, no carro que o pai parcelou. Alimentando o seu ego, trocando de figurino e passa a vida dormindo até que acordou. E abrir os olhos pode crer que dói. Inspira, expira. É hora de começar a viver. Rasgou o protocolo de vida, já sem sapatos, sentiu o chão de asfalto, e aí depois segue, né, que é mais a melodia. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? O quanto a gente, engravatado, muitas vezes está se enforcando e está tentando arrancar algo de nós para que a gente seja uma engrenagem de algo que a gente não quer ser, né? E aí a gente fica nesse ciclo, assim, de dores e felicidades, sem muitas vezes entender o que é prioridade para a gente. Eu posso dizer para vocês que o meu despertar maior de autoconhecimento, ele veio muito numa jornada de 2014 para cá, assim, onde eu comecei a ter subsídios e ferramentas para que eu pudesse me autoajudar. E aí eu fiz formação coaching, não sou coach, mas fiz formação para entender o processo. Depois fiz um MBA de gestão de lideranças e coaching também. E aí eu comecei a olhar numa perspectiva de trabalhar muito mais os sentimentos em si, né? Até a gente conversou um pouquinho sobre isso ontem, né, Cris? E quer dizer, então, assim, se nós, enquanto humanos, somos seres emocionais e tudo aquilo que a gente sente, a gente atrai e a gente projeta também repele, né?
por que desde o início a gente não se aprofunda mais nisso, né? A gente pode ir para metodologias de ensino que trazem muito isso, né? Waldorf, enfim, todas as outras, né? Escola do Porto e tal, que tentam trazer o ser humano não só para o centro, mas para um centro de consciência da unidade que ele é e de como ele pode criar aí sim a sua felicidade. E, gente, não tem como não ter dor. Sempre a gente vai ter que estar num processo de trabalhar essas dores. Agora, ter consciência e trabalhar isso talvez seja menos árduo do que a gente ficar relutando contra essas dores, né? E tem muita coisa que a gente precisa limpar, né? E a limpeza, ela vem de várias formas diferentes, né? Ela vem com o choro, ela pode vir com uma doença, às vezes a doença é um indício disso, né? De várias formas nesse sentido. Então, acho que assim, um pouco em cima dessas dores e felicidades, né? Eu continuo nessa construção de descobrir quem eu sou, porque no início do meu processo de vida encarnado nesse momento aqui, me tiraram um pouco dessa sensibilidade, e não porque queriam fazer isso, ou talvez porque queriam também e não tinham consciência, mas na medida que eu começo a entender que eu posso buscar essa essência de quem eu realmente sou, eu vou voltando às origens daquilo que para mim são mais importantes, né? Então, talvez, estava falando com o Felipe antes, talvez há um ano atrás eu estaria dando risada das pessoas que estão fazendo horta em casa, né? E hoje de manhã acordei 5h30, fui caminhar, voltei, arrumei minha hortinha, plantei, e aí eu estava olhando ali um plantio que eu fiz há 15 dias e mais uma semana já está pronto para colher, sabe? E eu fiquei pensando assim, poxa vida, né? 25 minutos, gente, eu dediquei para fazer aquilo, sabe? 25 minutos. Talvez a música, a letra da música e o título da música possam nos dizer ainda mais sobre isso. Ouvindo tua fala, me ocorreu o título da música, que é Dom de Iludir. Será que a gente não vive nessa ilusão constante ou cria ilusões para se encaixar nesse mundo tão doido de rótulos e tudo mais? É isso mesmo, Felipe? Tu vive numa ilusão? A provocação é boa. Eu não vou querer, eu também quero citar só uma música, que daí agora a gente pode citando músicas, e me lembrei de uma, da Reverb, da poesia, que tem A Maldição de Ser Feliz. Depois também eu compartilho com vocês, para que a letra faz muito sentido, que é muito disso, né? Então, e casa muito com o tema aí, né, que a gente tem essa preocupação nesse julgamento dos rótulos, de entrar em grupos, e a gente esquece da gente, né? O Timóteo traz bastante essa questão, então, desse autoconhecimento que a gente tem que ter da gente e do que realmente nos faz feliz. E aí o quanto as redes sociais, o quanto os grupos nos fazem a gente querer se encaixotar e querer estar presente nesses grupos, e a gente está esquecendo de fato que daqui a pouco pequenas coisas, como o Timóteo disse, da uma hortinha, né? Pô, dediquei 25 minutos, aquilo ali vai trazer um fruto, tem um cuidado, tem um olhar para ti, um negócio que tu vai plantando, fazendo, tu vê aquilo crescer, né? Tudo nas tuas mãos. E quando que a gente faz isso para a gente, né? Na verdade, a gente está fazendo para os outros, não para a gente. De cuidar de si, de plantar um negócio para a gente, de ver crescer, de ter esse cuidado, esse olhar, e nem que seja 25 minutos por dia, que vai aumentando, enfim. Mas a gente não... É muito mais um olhar de tentar se encaixotar, e isso vem de lá, desde criança, né? A gente vai tentar fazer parte de grupos, e que mais pelas legalzices, porque acho uma coisa interessante, ou gostaria de ser aquela pessoa mais famosinha da turma, né? Assumir uma palavra. Cara, olhando para mim, assim, eu por muitos, muitos anos, eu fui essa pessoa, assim, de querer estar andando com os legais, na vida a gente vai, quanto mais a gente vai se conhecendo, quanto mais tu vai se tornando coisa que, na verdade, tudo que tu acredita, as coisas vão se aproximando, vai se conectando, né? Isso me trouxe hoje, por exemplo, estar com vocês. E isso, assim, me sinto muito feliz. E aí eu fico pensando, muito tempo atrás, se eu continuasse na batida que eu estava, ou, né, esse olhar de estar em grupos legais, de fazer coisas mais para os outros e não para mim, né?
muito do exemplo que a Cris trouxe, né, que a gente falou ali do Maradona, onde um cara foi um deus profissionalmente e foi um ser humano fora do campo, com erros e acertos, e que foi muito das escolhas. E aí a dor de se viver com as suas escolhas, que ele foi um cara que realmente viveu. E aí eu fico pensando e me perguntando assim, né? E a Cris acho que eu trouxe isso também. O que é a dor para ti? É uma coisa que daqui a pouco é uma dor para mim e o quanto eu suporto, aguento ou sinalizo isso, e que daqui a pouco para ti pode ser uma bobagem. E a gente está pronto para ouvir isso também. Como é que a gente trata com os outros? Porque a gente passa num eterno julgamento, né, de tudo. E esse julgamento que eu até brinco assim, às vezes eu conversando com outras pessoas, a gente vive eternamente julgando. Na verdade, qual é a tua ação após esse julgamento? Eu tenho um julgamento de uma pessoa que eu vi na rua, mas tá, beleza. Esse foi um julgamento, né, que a gente pergunta do porquê que eu julguei, mas o que eu faço a partir desse julgamento? É minha ação. Então, é um conflito muito grande assim que a gente vive. Isso, enfim, eu acho um pouco louco assim embaixo na cabeça. Eu acho que a dor é aquilo que faz a gente chorar quietinho, baixinho, no banheiro ou no travesseiro. Não tem um ditado que fala assim, chora no travesseiro. Mas para mim, pelo menos, tem muito a ver com isso. Aquele momento que você se percebe frágil ao extremo, e não consegue resolver a parada, sabe que é um problema, sabe que é uma deficiência, sabe que é alguma coisa que precisa ser solucionada. Eu acho que as minhas dores têm muito a ver com isso, sabe? De coisas que eu tô lá no meu íntimo, pensando, refletindo, às vezes sentindo a dor pelos outros também. Tenho muito disso, de sentir a dor do outro, assim, e isso me afeta um bocado. Mas dessa dor também, eu acho que eu tento transformar ela de alguma forma em fortaleza, de aprender com isso sempre. Acho que essa palavra é poderosa, e poder extrair dali lições dessas dores. E o Timóteo comentou que nós conversávamos ontem, né? Hoje é dia 27, isso? 26 de novembro? 26. 26, para quem está nos ouvindo aí no futuro. E a gente falava de fragilidade, vulnerabilidades, na verdade, Timóteo, das nossas vulnerabilidades e do quanto é importante a gente abrir as nossas vulnerabilidades e tudo mais. E eu falava para ele também, mas do quanto a gente está preparado para falar das nossas vulnerabilidades, para vir toda essa segunda onda de poder, de gratidão, dos benefícios de expor essa vulnerabilidade. Mas até chegar lá é uma longa caminhada, e eu comentei para ele na ocasião que eu precisava caminhar um tanto ainda. Caminhar muito ainda. Então, acho que essa dor é bem particular, para depois poder curtir a delícia. Então, esse é um pouquinho do que eu trato, assim, desse recorte. Ainda sobre o Maradona, já que a Cris trouxe ele logo de cara no início, eu gostei muito de uma fala do Casagrande, que falou assim, mais ou menos assim, não foram com essas palavras, mas ele disse assim, que faltou gente, faltou amigo para ajudar ele. Porque por mais porque ele tem uma história parecida, o Casagrande, eu imagino que ele tenha tido pessoas que apoiaram ele nesse resgate das drogas, de sair do mundo das drogas e tudo mais. E ele falou isso, que para o Maradona faltou gente para tirar ele do fundo do poço. Mas também, como o Felipe falou, a gente vive um mundo de escolhas. Eu sei que vícios são complicados, assim, de a gente poder escolher entre sair dele ou não. Mas mesmo assim, eu acho que a rede de amigos, a rede de apoio, as pessoas ao nosso redor nos suportam, né? No sentido de nos mantém de pé para poder usufruir das dores e delícia de ser o que é. Cris, eu acho que esse fator, eu não acho que faltou amigos para ajudar, entendeu? Com certeza tinha muita gente no entorno, de alguma forma querendo ajudar. A minha pergunta é, será que ele queria sair? Porque existe um processo de qualquer tipo de cura que tu precise fazer, né? Vou fazer um regime porque eu quero emagrecer, vou fazer uma preparação física porque eu quero correr uma maratona.
Se tu, enquanto indivíduo, não aceitar e tu não realmente quiser aquilo, cara, pode vir quem vier, o melhor especialista do mundo. Eu já li alguns relatos de cura de câncer a partir do momento que a pessoa aceitou a doença. Ela disse, ok, eu tenho câncer e eu quero me curar. Aí, a partir dali, começa, né, realmente o tratamento fazer sentido e também ser mais efetivo. Mas esse processo de aceitação e de entender, né, daqui a um tempo, quem sabe a gente não vai olhar para o Maradona e não vai ver que ele era um cara muito mais à frente do nosso tempo e que o processo todo que ele passou... Quantos anos ele morreu? 60. 60 anos. Então, ele entendeu que esse processo de tempo que ele queria ficar aqui era um processo que ele queria viver intensamente. Eu não estou entrando no contexto da droga, mas era viver intensamente, né? Talvez a droga trouxe para ele algum outro aspecto, né, de acelerar. E quantos outros vícios a gente tem que não são de drogas e que a gente continua, né, alimentando, porque a sociedade diz, não, ok, tudo bem, né, bebida pode, cigarro pode, falar palavrão pode, xingar o outro pode, ficar dando opinião sem ter perguntado pode, ficar julgando pode, né? Tudo isso pode. Não é um vício também? Também não faz mal? Eu queria ouvir a Cris também na questão, não sei se também você quer trazer alguma opinião que foi trazido, mas também o impacto nisso, que uma coisa que eu acabo percebendo bastante é a gente acaba se conectando e entendendo muito mais esse contexto quando a gente está mais velho, né? Conforme a idade vai passando. Meu Deus, tomara que isso não seja uma referência direta para mim, pelo amor. Não. Cris, Mas eu sim, a mais madura do grupo. Primeiro, aliás, a maioria dos grupos. Primeiro ele disse que ele tinha uma turma legal e agora está com a gente, né? Que ele andava com pessoas legais e agora está te chamando de velha, Cris. É isso? Não, por favor, não foi isso. Na verdade, é porque a Cris sempre ensinou a questão do o olhar do impacto que a gente na aprendizagem, principalmente agora no contexto que a gente está né, de uma pandemia, o impacto que acontece isso nas crianças, nos jovens, né? E aí tu tem aquela questão do julgamento, da gente tem que se encaixotar em grupos, e a gente acaba tendo essa percepção ou querendo aprender mais sobre autoconhecimento, nos conhecer lá, né? Eu estou com 35 anos, né? Eu entendi, tá? Eu brinquei, mas vocês sabem que isso também era uma coisa para mim. Depois corta isso na edição, tá? Não, ele vai botar assim, momento polêmico, uma tarja preta. Corta isso na edição, mas olha só, eu venho de uma família em que as coisas relacionadas à beleza, ela tem um ponto. A minha mãe foi Miss, né? A minha mãe concorria em concursos de beleza. A minha mãe concorreu com Ieda Maria Vargas e perdeu para a Ieda Maria Vargas o concurso de Miss Rio Grande do Sul. Antes, ela ficou em segundo lugar, antes da Ieda Maria Vargas concorrer a Miss Brasil e depois ser Miss Mundo, Miss Universo, né? A minha avó, mãe dela, era uma mulher que tu jamais iria ver acordando, né? Isso era uma premissa na casa da minha avó. A minha avó jamais, ela conversava com alguém, qualquer pessoa, podia ser a filha dela, quando ela acordasse, sem que ela fosse para o banheiro, fizesse uma limpeza de pele, arrumava os cabelos. Ela era uma mulher extremamente vaidosa. Casou 4 vezes, né, Mores? Muito bem. Naquela época, a minha avó desencarnou alguns anos atrás, com 93 anos, com um namorado. Né? Então, as coisas da estética na minha família, não que elas tiveram peso, porque eu nunca tive peso sobre isso. Eu tive outros pesos, mas não peso sobre isso. E isso, num determinado momento da minha vida, foi um fator a ser considerado, porque as pessoas diziam que eu era muito parecida com a minha mãe. Meu rosto era muito parecido da minha mãe quando jovem. As pessoas me diziam isso mesmo, até que eu me dei conta que era mesmo.
E aí eu comecei a pensar como seria a minha jornada, sendo que eu tinha como mãe uma Miss, né? Como é que eu ia me preparar para esse momento? Como é que né? Enfim, eu estou falando de uma pessoa adolescente, né? De um sujeito adolescente. Então, quando eu comecei a amadurecer, isso foi uma coisa que eu pensava muito. Como que eu vou, como é que vai ser, né? Como é que vai ser a relação que eu vou estabelecer com isso? E nessa minha jornada, eu fiz coisas extremamente perigosas para minha saúde, eu fiz coisas extremamente perigosas para minha saúde física, mental, repertório de ideal que as pessoas tinham comigo, por exemplo, né? E aí juntava com essa perpetuação de idealização estética e lá. Hoje é uma coisa impressionante como, e aí eu trago para juntar com essa resposta para o Guedes da Luz, uma fala do Timóteo, que hoje eu entendo que é muito mais difícil a gente conseguir encontrar ou conseguir se encontrar nas questões que envolvem o autoconhecimento, buscar autoconhecimento, o que eu chamo hoje de da gente tentar chegar numa alta consciência sobre si, sobre as coisas, sem ter passado por essas jornadas aí, sabe? É muito difícil. A não ser que o cara já encarne com o espírito sábio tibetano de muitas encarnações, né? Mas mesmo assim ele vai passar pelo processo da infância, do adolescimento, do adultecimento, né? Então eu hoje não dissocio isso. E eu prefiro pensar, Felipe, que o processo de maturidade, e é o que eu digo ontem, até falei aqui para uma menina, isso aqui, ó, isso aqui e isso aqui, ó, eles têm que ter um valor no sentido de que estes sinais, eles precisam ter te ensinado alguma coisa. Por quê? Porque tu chegar com 50 anos com esse monte de coisa que não tem como resolver, entendeu? A Cris está mostrando as ruguinhas e os cabelos brancos, tá, tudo. O que eu quero dizer, isso aqui é a gente sentir literalmente na nossa pele que nós estamos envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. Mas, para mim, isso precisa também significar... E assim, ó, vou trazer uma coisa. Não é uma coisa que me deixa feliz, viu? Não é uma coisa que eu digo, nossa, mas tá maravilhoso esse monte de ruga, gente. Não, eu não penso assim. Eu gostaria de ter ainda uma pele com colágeno de 20 anos, porque eu acho bonito, sabe? Porém, o que eu penso hoje é que isso aqui, para mim, ele não representa mais envelhecimento. Ele precisa, isso é uma conversa minha comigo mesmo, significar amadurecimento. E eu não quero chegar à idade, por exemplo, que chegou a minha avó, com 93 anos, e achar que eu envelheci e não amadureci. Ela é uma referência forte para mim de envelhecimento e amadurecimento. E por isso que eu acho que as questões de autoconsciência e autoconhecimento estão vinculadas à questão de tu fazer 40, 50, 60 anos. Porque a jornada que tu teve anterior, ela te dá pistas de que esse é um caminho necessário. Mesmo que muitas pessoas, por uma série de razões, não consigam ter esse entendimento, ou têm, mas não sabem que ferramentas usar, né? Essa é uma coisa. E a outra coisa, só para mim vincular
fazer uma relação com o que o Cris falou, e eu adorei também a ideia do Felipe de que a gente precisa, o ser humano é gregário, né? A gente precisa desse acolhimento dos pares, do humano para o humano. Então, esse também é um processo natural do próprio processo de desenvolvimento. Por exemplo, os adolescentes que não conseguem organizar uma identidade aos pares, eles sofrem. O adolescente que não consegue se enxergar em nenhum grupo, nem que seja um grupo de pessoas que não conseguem se encaixar em nenhum grupo, ele sofre. Então, isso faz parte do processo de amadurecimento, isso faz parte do processo da caminhada e da jornada. O que o Timóteo conta, né? Gente, há um ano atrás eu pensei que eu ia estar aqui numa hortinha, né? E isso hoje produz sentido para ele. Mas no meu entendimento, isso produz sentido também para ele, pela jornada que ele passou e porque ele está amadurecendo. Eu acho que isso não produziria tanto sentido para ele se ele fizesse isso com 21 anos. É uma hipótese, tá? Não estou dizendo, é o que eu penso. Na minha linha de estudo espiritual, a gente chama do caminho vermelho isso. É o caminho de uma jornada de autoconhecimento e que todo dia a gente está aprendendo, né? Então, acho que teve um dia que uma pessoa muito próxima me contou que tinha ido num velório e que tinha gostado muito da fala do pastor lá, quando ele fez uma fala final, né? E aí ele usou uma analogia que eu achei ótima, assim. Quando a gente nasce chorando, né? E tá todo mundo no entorno sorrindo. E quando a gente desencarna, tá todo mundo chorando. E aí a gente tá sorrindo. Então, essa nossa passagem aqui, ela é muito curta. Muito curta. Se a gente for realmente descobrir o quanto tempo a gente já tá indo e voltando. Mas é uma passagem necessária para a gente vivenciar isso, né? Tudo isso que a gente tem aqui de oportunidade e do que foi construído também, né? Então, acho que todo dia é um dia de acordar e aprender. Eu tava falando com um amigo meu agora de manhã que tá com Covid, né? E aí eu disse, e aí, cara, como é que tá? Meu Deus, cara, eu tô muito mal, tudo que eu vou fazer um café, eu fico cansado, vou arrumar a cama, eu fico cansado e tal. E aí me disseram que depois do 5º dia, se continuar, não sei o que, eu disse, cara, mas olha só tá olhando pro lado ruim do negócio, né? Ele, como assim? Cara, e quando tu ficar bem e tu puder voltar a fazer as coisas que tu gosta? Lembra da primeira cerveja que tu fez? Ele tem uma micro cervejaria, né? Aí ele disse assim, lembro. Pois é, e agora, como é que tu faz? Aí ele, agora é melhor. Eu disse, pois é, então tu tem que exercitar um pensamento positivo também. Porque se tu ficar pensando negativo, que tu vai continuar doente, cara, tu só vai acelerar mais o processo. E a gente não mentaliza essas coisas, né? A gente acaba sempre indo no fluxo. Não sempre, né? Não vou generalizar, mas eu já fiz muito isso. Vai acontecer alguma coisa, não vai dar certo, não vou conseguir, não, e chega na hora e realmente não dá. Então, parte sempre da gente essa possibilidade de co-criar alguma coisa, não só numa dinâmica de post-it para fazer um projeto, mas olha para a vida de vocês e vejam se vocês não têm capacidade de co-criar isso também. A gente vai muito na dor, a gente falou isso já várias vezes aqui, muitas vezes a gente dá o foco na dor, parece que a dor é muito mais legal, a dor, né, gera empatia com o outro, e talvez o que a gente esteja buscando seja só a atenção. Esse debate aqui me remete muito também sobre a dor e a delícia de ser o que é enquanto homem, a dor de ser homem, e a gente vem discutindo isso há um bom tempo, né, Timóteo, Felipe, Cris, Vieira, sobre a masculinidade. E na fala da Cris eu vi muito também sobre a dor de ser mulher, de ter que estar bonita, de ter que estar maquiada, de ter que passar escova no cabelo. E eu vi isso muito na minha família também, nas pessoas próximas, que a mulher não pode sair de casa sem passar um batom. Então, o ter que sempre estar bonita para o outro, nessa lógica do adolescente de ter que ser aceito. Eu também, enquanto adolescente, vivi muito isso, talvez enquanto adulto também viva isso, de querer estar sempre em grupos onde nos reconheçam e a gente se sinta acolhido. Isso é bem importante assim, para essa vida em sociedade. Como última rodada aqui para a gente encerrar o nosso podcast, vamos focar na alegria. Quais são as alegrias de ser o que é e que mensagem a gente pode passar para a turma aí que está em casa muito apegada na sua dor? E eu não estou dizendo aqui
que isso é errado, tá, gente? Cada um faz o que acha melhor da sua vida, né? Guedes da Luz, que alegrias tu deixa pra gente? Cara, de alegria de fazer mais para si é o que bem quer fazer, gostaria de fazer. É o Felipe que pintou o cabelo de branco, de loiro. Assim, nunca pintei meu cabelo, na verdade, e aí remete um pouco dos nossos episódios anteriores, dá para dizer agora sim, né? Da criatividade, sair da zona de conforto e, né, não julgar tanto, não se julgar ou esperar a expectativa dos outros e mais de ti, né? Então, minhas alegrias assim é muito mais um olhar de gostar das coisas que vem fazendo e fazer mais coisas que gosta, externalizar isso porque as coisas vão se conectar com alguém vai se conectar com mais pessoas que vão estar fazendo talvez as mesmas coisas ou coisas legais ou que vão te trazer algumas opiniões aí e tu faz o teu próprio julgamento e as tuas próprias escolhas, né? Eu fico um pouco com esse olhar, assim. Legal. Quem vem? Cris. As delícias. Não aquelas delícias que tu nos mostra aí, que tem na Code, né? Todo dia tem uma delícia ali, que eles ficam comendo um pastel, uma calça virada. Nossa Senhora, eu fico louco. Tá com o áudio desligado, Cris. Cara, o alimento, né, ele trabalha com o princípio do prazer. O alimento é necessário e o alimento trabalha no id ali, na identidade mesmo, entendeu? A gente trabalha o alimento, a comida, o comer, e o comer uma coisa que a gente gosta, o sabor, trabalha com o princípio do prazer. Por isso que isso é uma coisa que a gente faz sim aqui, a gente todo dia inventa uma coisa diferente, e a gente tem a Vanessa que também adora isso, né? Porque a Vanessa adora, isso também é uma coisa legal, ela adora inventar umas coisas, tá? E a gente vai na onda. Eu acho que hoje, em 2007, quando eu estava no mestrado, a minha linha de pesquisa, né, era... Então, a gente estudava muito filosofia porque meu orientador era filósofo. Então, a gente estudava muito Nietzsche, a gente estudava muito Foucault, Deleuze e Guattari, era uma coisa muito, né, muito punk, assim, para a cabeça. Mas, quando eu comecei a estudar o Nietzsche, uma vez meu professor disse uma frase que era do Nietzsche, que aquilo me pirou meu cabeção, e ele deu toda uma explicação daquilo. Uma frase que Nietzsche dizia que é: torna-te quem tu és. Aquilo me marcou num grau, quando ele me explicou, quando meu professor me explicou o que o Nietzsche queria dizer com aquilo de verdade, aquilo produzia um sentido tão monstro que eu tatuei nas minhas costas essa frase. Eu tenho essa frase aqui: torna-te quem tu és. Aí depois a vida, lá. Cara, hoje, nunca essa frase produz tanto sentido para mim. Muito diferente de, inclusive, quando eu fiz essa tatuagem. Mas, para mim, essa hoje é a maior delícia das minhas opções, das minhas escolhas e das jornadas. É tentar estar cada vez mais próxima de ser quem eu sou de verdade. Para mim, essa é a coisa mais foda, mais bacana. Com todas as dores que isso tem, mas isso é uma grande alegria. É conseguir olhar para a jornada e dizer, e conseguir achar, ter certeza que eu não cheguei, mas eu estou mais próxima, e talvez não chegue nessa encarnação, mas eu estou muito mais próxima de quem eu quero me tornar do que antes. Legal. E tu, Tim? Eu vou seguir na mesma linha da Cris, porque não é só uma questão de fazer sentido, né? Acho que na medida que a gente se reconhece, se espelhando também muitas vezes nessas conversas, né? Tem os mineiros que dizem, né? Não me cabo dentro de mim, né? Sabe quando tu não se cabe dentro de si? Eu passei esse ano já por para mim está sendo, não é só a pandemia, mas está sendo um processo muito intenso de várias transformações esse ano. E se intensificar, digamos assim, né? Que era o propósito desse momento mesmo. Mas hoje, gente, eu digo para vocês que estou indo para um fim de ano, não me caber dentro de mim mesmo, né? Todo dia acordando, né?
num ritmo diferente, muito feliz com o que eu já tive a oportunidade de ganhar ao longo dessa jornada desse ano, principalmente, enquanto pessoas, enquanto bens materiais, enquanto oportunidades de trabalho, reconhecimentos profissionais, várias coisas legais, assim. Mas eu acho que essa viva satisfação de viver, que eu acho que é o que representa para mim hoje a felicidade, né? E aí eu até tinha deixado, Cris, vou usar já um conteúdo, né, do que a gente está preparando aí, mas eu acho que cabe muito nesse momento, assim, foi uma frase que hoje de manhã eu li antes de levantar, e aí fala um pouco sobre um movimento astral que eu estou vivendo, e aí no final tinha essa frase e isso me marcou muito, eu disse, não, vou deixar naquele material que a gente vai, eu e o Cris, a gente está pensando em fazer. Diz o seguinte: o que eu quero e estabeleço enquanto prioridade versus o que o outro deseja e necessita neste momento. Então, acho que esse fluxo de ida e vinda, quando a gente está se projetando em amigos, em relacionamentos, em família, família é a maior faculdade que a gente tem nessa vida aqui, com certeza. Seja que a gente recebe, seja que a gente constrói. Mas eu acho que é isso, é essa viva satisfação de viver, né, e aquele estado pleno de quando a gente não cabe dentro da gente mesmo. Assim. Então, essa delícia que de vez em quando dói, mas muitas vezes é prazeroso. Turma, esse foi o nosso podcast, vídeo no YouTube, seja lá onde você está assistindo agora, do Rock Night. São encontros semanais que a gente promove para debater as aleatoriedades da vida. De tudo isso que eu ouvi de vocês, dessas delícias que estão aqui com a gente, né, eu acho que fica o lance, a questão, antes de saber das nossas dores ou das nossas delícias, saber quem nós somos. Então, assim, busque se conhecer. Saiba quem tu és, como disse a Cris ali. E aí sim, curte com toda alegria ou com toda a dor do mundo as dores e as delícias de ser da vida, dos amigos, da minha vida, da nossa vida. E tenha projetos, né? Acho que isso também é uma coisa fundamental. Crie coisas, como o Timóteo falou, arrume sarna para se coçar. Eu acho que essa é a melhor delícia da vida, gente. Então, assim, turma, Felipe, meu parceiro, muito obrigado pela surpresa de trazer essas duas coisas lindas aqui, que é o Timóteo e a Cris, para conversar com a gente. E até o próximo episódio. Beijos a todos e a todas. Muito obrigado, Timóteo. Muito obrigado, Cris. Uma ótima semana aí, essa semana. Um beijão. Beijo, gente. Obrigada.